Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o deputado federal e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera. Boa noite, deputado. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer retornar aqui ao Jogo do Poder e falar um pouquinho de política, um pouco de Brasil. É um prazer recebê-lo mais uma vez e para entrevistá-lo eu convidei também o jornalista Caio Barbosa de O Dia. Boa noite, Caio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado Celso Pancera. Boa noite aos telespectadores. Mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui no Jogo do Poder, em nome do jornal O Dia, e sempre que possível aqui estarei com o maior prazer. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. Depois das críticas da força sindical, o governo promete criar um grupo de trabalho para apresentar uma proposta de reforma da Previdência em um mês. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com representantes das centrais sindicais no Palácio do Planalto para tratar do assunto. O convite foi um gesto do governo para os sindicalistas e a ideia do ministro da Fazenda de fixar uma idade mínima para a aposentadoria provocou mal-estar. O deputado Paulinho da Força, presidente da Força Sindical e um dos articuladores do impeachment, voltou a fazer críticas. Ele chamou a proposta de estapafúrdia. Para os sindicalistas, o governo deve acabar com a desoneração dada a empresas, taxar o agronegócios e legalizar o jogo para arrecadar fundos e estancar o rombo, em vez de mexer em direitos do trabalhador. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, entrou com um pedido na Procuradoria-Geral da República para que sejam suspensas as nomeações de ministros investigados na Lava Jato. 10 dos 22 novos ministros foram citados nas investigações. Por enquanto, apenas o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que também ocupou a mesma pasta no governo Dilma, são investigados. Jucá é suspeito de se beneficiar de um esquema de desvio de recursos na construção da usina nuclear de Angra 3. Henrique Alves é investigado pela suspeita de receber propina da construtora OAS em troca de favores no Legislativo. No ano passado, o nome de Michel Temer também apareceu ligado à construtora. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ainda não encontrou indícios suficientes para pedir a abertura de inquérito para investigar o presidente em exercício. O PT admitiu que cometeu erros durante o governo da presidente Dilma Rousseff. O partido fez a primeira reunião após o afastamento da presidente. O debate dos petistas teve dois assuntos principais: o afastamento de Dilma e as estratégias para as eleições municipais. Uma das ordens agora é priorizar os partidos que apoiaram Dilma Rousseff no processo de impeachment e não apoiar candidatos a favor da cassação de mandato dela nas eleições municipais. O Partido dos Trabalhadores fez uma forte autocrítica, reconhecendo erros principalmente no modelo econômico e na política de alianças, e afirmou que esses erros ajudaram aqueles que querem tomar o poder. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Nós voltamos com o Jogo do Poder com o deputado Celso Pancera, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Deputado, nós temos uma semana de governo Michel Temer. O presidente interino é do seu partido, do PMDB, está há pouco mais aí de 10 dias no governo. Qual é a sua impressão? Qual é a sua expectativa em relação ao governo Michel Temer? Ricardo, eu tenho a impressão de que há uma boa vontade geral, vamos dizer assim, de que dê certo, né? A gente percebe no posicionamento da mídia, a gente percebe no posicionamento dos empresários, do agronegócio, uma expectativa de que funcione. Acho que essa é a grande percepção. Obviamente, é um governo que precisa ainda se firmar e obter respaldo popular, né? Porque saiu de um processo de impeachment, né? O vice Michel Temer
Ele foi eleito pela chapa junto com a presidenta Dilma, mas o voto não foi diretamente a ele, foi dentro da chapa. E esse é o tempo que ele tem agora, né, nos próximos meses, aproveitar essa boa vontade que me parece que existe, e também um ambiente otimista que deve envolver um pouco o Brasil agora na questão das Olimpíadas, né, um ambiente positivo, depois vem as eleições municipais, né, parece que isso será uma espécie de um momento em que ele pode criar uma situação, um ambiente positivo, uma sensação positiva, Deputado, e buscar o respaldo popular que ainda não possui. Pois é, essa boa vontade, ela não é geral. Quer dizer, a julgar pelo que aconteceu no último domingo, quando ele deu uma entrevista ao Fantástico, houve panelaços e manifestações Brasil afora, inclusive no Rio de Janeiro. Como é que você viu essa reação da população? Isso ficou claro que tem uma parte da população que o tem ainda com bastante desconfiança, né, deputado? Eu diria que é mais profundo que isso. Eu tenho falado que o que está sendo questionado não é governo, está sendo questionado é sistema político. Não dá para confundir as coisas. Eu votei contra o impeachment, eu dizia e afirmo que pedalada fiscal não é crime de responsabilidade. O que houve ali foi uma decisão política da Câmara. Mas o que me parece que o que a população está questionando são os políticos como um todo, o establishment, não apenas um governo. Você vê os governos estaduais muito mal avaliados, você vê a grande maioria dos prefeitos muito mal avaliados. Não existe nenhuma pesquisa de opinião que coloque os políticos entre as 5 instituições mais respeitadas do país. Então, me parece que é um problema muito mais profundo do que o governo. O que o governo pode é construir uma sensação de otimismo, já que existe uma expectativa com as pessoas de melhorar a vida, e se respaldar diante da opinião pública. Mas isso não tira essa inefável, né? Essa sensação que nós políticos temos de que precisamos nos relegitimar. O senhor acha que o apoio que ele tem de parte da mídia, ele realmente tem esse apoio, e também de uma grande parte do empresariado, será suficiente para ele conseguir esse apoio popular? A gente esperava que no primeiro ato de governo, como ele havia prometido anteriormente, que ele fizesse um ministério de notáveis. E, pelo visto, não foi isso que aconteceu. Nós vimos que ele colocou pessoas da velha política, que foram criticadas pela imprensa do mundo inteiro, e que não. Esse primeiro ato, a primeira canetada, digamos assim, não recebeu o apoio da população. Como o Ricardo lembrou, no domingo passado nós tivemos panelaços por todo o país. O senhor acha que simplesmente a bem-querença de mídia e empresários vai ser suficiente para garantir a ele uma governabilidade? Eu acho que o Michel Temer ele mirou o parlamento. Ele não mirou, assim, ele percebeu que ou ele muda a política, ou ele não, o governo, ou a população vai mudar o governo de novo, vamos dizer assim, né? Então, a política econômica, a sensação de que o país está paralisado. Então, acho que ele mirou mesmo maioria no Congresso. Ou seja, essa questão de notáveis, como ele não tem base início popular, de governo tem ele se agarrou à base parlamentar. Notável é uma coisa bem subjetiva. O que é notável? Né? Quem são os notáveis? O que é o Ministério de Notável? Assim, o que o governo... notável. O governo Serra talvez seja um notável. Exatamente. Hoje que o governo precisa, por exemplo, o PLN 22 vence agora, né? Está vencendo. E o governo, se não votar, se o Congresso não derrubar aquela pauta imensa de vetos, não passar isso, manter os vetos, derrubar os vetos, e votar a nova meta fiscal urgentemente, o governo paralisa. Então, isso paralisa, isso leva a um desgaste ainda maior na opinião pública. Então, me parece que quando, mais que se falasse antes do impeachment, a questão de notáveis e tal, o que eles olharam é o seguinte: precisamos fazer ações que mudem a percepção da economia, né? E isso passa via Congresso, vamos montar uma maioria no Congresso. Será que isso ele agiu da seguinte maneira? Já que eu não tenho base popular, eu vou me agarrar a uma base parlamentar, porque tem que ter uma coisa ou outra, ou as duas, se fosse no melhor dos mundos. Mas já que eu não tenho apoio popular, pelo menos eu tenho apoio no Congresso, é isso? Essa é a lógica. Essa é a lógica, ou seja, eu não tenho voto, que foi eleito numa chapa do qual era vice, né? A Datafolha publicou, poucos dias antes do impeachment, uns números muito ruins em relação a esse processo. Então, onde que eu vou buscar? Vou buscar o apoio parlamentar, a base parlamentar, que pode
acertando os passos da política, me dá o respaldo popular do qual o governo não possui. Eu vou deixar o Caio fazer uma pergunta, mas em seguida eu vou fazer o intervalo e o deputado Celso Poncelo responde em seguida. Faça a pergunta, Caio. Nos primeiros 2 anos do segundo governo do presidente Dilma, muita gente falava que essa crise econômica era fruto de um lockout empresarial. Era muito mais uma crise especulativa do que econômica de fato. Isso parece casar um pouco com o que o senhor tem falado agora, que se o governo tem que buscar o apoio da mídia e dos empresários, a coisa muda. Mas muda como? Muda da noite para o dia? Você responde daqui a pouco, deputado Celso Poncela, logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.